E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai começar a falar da segunda lei de Mendel. E, pessoal, já vou avisando, caso alguém que está vendo esse vídeo não tenha entendido muito bem a primeira lei, esteja perdido na primeira lei de Mendel ainda, eu recomendo que não assista essa aula. Recomendo você entender bem primeiro a primeira lei de Mendel. Por quê? Porque a segunda aula, a gente vai. A segunda lei, a gente vai ver que ela é totalmente uma aplicação da primeira. Bom, a gente vai aplicar a primeira lei de maneiras diferentes. E galera, se você não entendeu, vê o vídeo de novo, tem vídeo de exercício, faz exercício, tempo. Se você não estiver conseguindo dessa maneira, manda uma mensagem no meu Whats. Manda uma mensagem: ô Rodolfo, não estou entendendo, me ajuda. Cara, eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Sempre que os alunos vêm mandando mensagem para mim, e eu estou ajudando tipo, da melhor maneira possível. Então, pessoal, me procurem. Mas dê um stop aqui se você não tiver entendido a primeira lei de Mendel, tá? E, pessoal, vamos lá falar da segunda lei, tá? Deixa eu voltar aqui, slide inicial. Cara, feia para mim é genética. Tem uma galera aí que odeia genética. Tem bastante dificuldade com a genética e eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque é complicado, tá? Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade com genética. Eu sou uma das pessoas que tem dificuldade com genética. Por exemplo, trabalhar com biologia animal para mim é muito mais fácil que com genética. Mas a gente tem que ir aprendendo e cada vez mais até conseguir dominar esse conteúdo. Vamos pensar assim, ó. Indivíduos, eles conseguem apresentar ao mesmo tempo características diferentes. Vamos pensar em duas pessoas. Vamos pensar uma pessoa branca e uma pessoa negra. Então, ó, tem características diferentes. A cor da pele. A cor da pele é diferente nelas, tá bom? Mas essa pessoa branca tem o cabelo crespo e a pessoa negra também tem o cabelo crespo. Aqui tem uma redundância, escrevi negro duas vezes. E essas duas pessoas, o que elas vão ter em comum? Elas têm em comum o cabelo crespo. Então a gente já consegue parar e pensar assim: será que o tipo do cabelo ele está. Não, aqui eu coloquei cor do cabelo, né? Não é cor do cabelo, tipo do cabelo, tá? Será que o tipo do cabelo ele está acondicionado? Ele está condicionado à cor da pele? Como assim condicionado? Ele está ligado? Ele está preso à cor da pele? Bom, se eu vejo que tem uma pessoa branca, cabelo crespo, uma pessoa negra, cabelo crespo, eu já consigo saber que não está relacionada, não está condicionada, não está presa à cor da pele. Então, essas características, elas são independentes de si. Uma característica não depende nem um pouco da outra. A gente vai ver mais para frente as características que dependem, tá bom? Por que essas características não dependem uma da outra? Porque cada característica, cada uma dessas duas, elas estarão em cromossomos homólogos diferentes. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos. Pode ser que o tipo do cabelo esteja lá no cromossomo 3. E pode ser que a cor da pele, a informação esteja no cromossomo 15. Então, como estão em cromossomos diferentes, é aleatório, tá? Eles não estão presos, não estão juntos no mesmo cromossomo, tá bom? A gente vai ver mais para frente como que funciona essa herança, quando as características forem duas características diferentes dentro do mesmo cromossomo. Quando eu tiver duas características diferentes dentro do mesmo cromossomo, aí essas características serão condicionadas uma à outra, tá bom? E a gente fala que isso é o dihibridismo, tá?
A gente chama também a lei da segregação independente. E Mendel disse: dois pares de fatores segregam-se independentemente durante a formação dos gametas, nos quais se recombinam ao acaso. Então, dois pares de fatores. Os fatores são os alelos, tá bom? Então, dois pares de alelos diferentes, cada alelo com uma característica diferente, segregam-se independentemente, ou seja, cada um se separam independentemente, sem um fator não influencia no outro durante a formação dos gametas, ou seja, lá na meiose, e eles irão se recombinar ao acaso no momento de uma possível fecundação, ok? Vamos lá. Aí, o que vai rolar? Vamos aqui para os exemplos, vamos deixar um pouco mais prático. Depois eu volto isso aqui. Ó, vamos lá. Vamos pensar duas características que estão em cobaia. Gente, quando a gente fala cobaia, é porquinho da Índia, tá bom? A gente costuma chamar na ciência eles de cobaia. E vamos lá. A cor do pelo desses animais, ela vai ser determinada por dois alelos, tá bom? Lembra que o alelo é a forma alternativa do gene. Então, vai ter o alelo Bzão e Bzinho. O Bzão vai condicionar o pelo preto. O Bzinho, o pelo branco. E a gente consegue ter uma noção aqui que o Bzão, ele será dominante sobre o Bzinho. Então, Bzão domina sobre o Bzinho. E aí? Ok, peguei essa informação, guardei. Próximo. Os pelos desses animais, o aspecto do pelo, também vai ser determinado por dois alelos. O alelo elão e o alelo elinho. O elão, ele vai condicionar o pelo arrepiado. E o elinho, o pelo liso. Então, elão, pelo arrepiado, elinho, pelo liso. E o elão domina sobre o elinho. Tá? O que a gente sabe? O exercício ele sempre vai te informar se esses dois pares de alelos, se eles estão em cromossomos homólogos, iguais não, se eles estão no mesmo cromossomo homólogo, ou se eles estão em cromossomos homólogos diferentes, tá? Então, aqui, ó, sabemos que os dois pares de alelos estão em diferentes pares de cromossomos homólogos, tá? Então, sei lá, um está no cromossomo 3, o alelo B, os alelos B, Bzão e Bzinho, e no cromossomo 9 tá os alelos Elão e Elinho. Aí uma coisa que muitos exercícios vão trazer, ele vai querer saber como que vai ser a produção dos gametas de um indivíduo que é duplo heterozigoto. Ou seja, que ele tem heterozigose para o Bzão, Bzinho, e a heterozigose para o Elão, Elinho. Aqui, ó. Diferentes hétero. E aí essa parte aqui, a gente vai deixar quieto e vamos vir aqui. Então, ó. Tem os cromossomos homólogos aqui, onde estão os alelos. Aqui está em T, tá, pessoal? Mas é a mesma coisa que o L. Eu vou tratar em T porque aqui está em T. Tem os alelos Tzão e o Tzinho. E os alelos Bzão e Bzinho em outro cromossomo. Então, pessoal, na formação dos gametas, lá na meiose, professor, não estou entendendo muito bem. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa dar uma voltinha lá, precisa retornar na aula de meiose, tá? Para entender como uma célula-mãe vai gerar 4 células filhas totalmente diferentes entre elas e totalmente diferentes da célula-mãe. Beleza? Olha só, essa célula-mãe, ela pode gerar, ó, aqui, pessoal, uma coisa que a gente tem que se atentar. Eu estou falando da produção de gametas. Eu não estou falando sobre a produção de um novo indivíduo.
Então, isso aqui é a produção de um gameta, tá? Espermatozoide ou de um óvulo. Então, pode ser formado, essa célula-mãe aqui, pode enviar para um dos gametas um alelo tesão. Pode enviar o cromossomo que está localizado o tesão. E pode enviar também o cromossomo que está ligado, que está o besão. Sendo assim, este gameta terá o tesão e o besão. Ela pode também enviar o cromossomo que está o tesão e enviar o cromossomo que está o bezinho. Tá bom? Gente, eu consigo variar isso porque essas características estão em cromossomos diferentes. Então é suave. Pode enviar um Tzinho, o cromossomo do Tzinho, e o cromossomo que está o Bzão. Ou até mesmo enviar o cromossomo que está o Tzinho e o cromossomo onde está o Bzinho, dando para mim uma proporção de 25% para cada tipo de gameta, tá bom? E era basicamente isso que estava falando aqui. Aí, uma coisa muito comum que esses exercícios podem trazer é perguntar quantos gametas diferentes existirão. Ah, indivíduo tem tal alelo e tal alelo. Indivíduo tem o alelo, ó. Um indivíduo, besão, besão, elão, elinho. Quantos gametas diferentes ele poderá formar? Ó, como só tem o besão, então o besão ele sempre vai estar presente. Então pode se formar um gameta besão elão ou um gameta besão elinho, tá? Ai, professor, por que que tem só um alelo de cada? Lembra, eu estou formando gameta. O gameta, ele sempre carrega apenas um alelo. Quando este gameta se juntar com outro gameta que está carregando só um alelo, eles vão formar um par de alelos no novo indivíduo que for formado. Aqui, ó, vamos botar 3 alelos em jogo. Se forem 3 alelos, cada um em um cromossomo diferente, tiver 3 cromossomos, 3 pares de cromossomos, cara, posso fazer isso de boa. Então, ó, tenho azão e azinho. O besão mantém besão. Posso formar um gameta azão, besão, elão. Azão, besão, elinho. Ou seja, 4 tipos de gametas no total. Se todo mundo for heterozigoto, posso formar no final 8 tipos de gametas, tá? Gente, a lógica vai seguir a mesma dessa aqui, tá? Ah, um tesão e um besão, tá? A lógica é a mesma. Pode-se mandar um azão, esse azão também pode vir junto com um besão, que pode vir junto com um elão também, tá? Ou até mesmo pode vir um azinho, um besão e um elinho, tá? Existe probabilidade para isso. E assim eu posso formar 8 tipos de gametas diferentes. Aí você já pode, agora você já deve estar entrando em choque, pensando, meu Deus, como vou ficar fazendo isso? Lá no vestibular, se me der uma pane, não sei o quê. Vamos utilizar a matemática, que a matemática ela está aí para ajudar a gente, na real, né? Parece às vezes que não, né? Mas a matemática está aí para ajudar a gente. E a gente vai conseguir ter o número total de gametas diferentes pela fórmula 2 elevado a n. O n vai ser o quê? O número de heterozigoses. Isso aqui era para ser na lousa, mas vamos voltar aqui. Então, ó, por exemplo, aqui no exemplo 1, quantas heterozigoses eu tenho? Uma, que é o elão elinho. Então, eu faço 2 elevado a n. O n é 1. 2 elevado a 1 é 2. Ok? Todo número elevado a ele. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Acho que vocês devem ter aprendido isso em matemática. Não aprenderam, eu estou ensinando agora. Aqui, ó, tenho 2 heterozigoses. Então, o n é igual a 2. Então, é 2 elevado a 2.
Então, 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Aqui eu tenho 3 heterozigoses. Então, é 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Os 8 tipos de gametas diferentes que eu terei. Então, sempre se atente à heterozigose. Sempre, 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 todo sempre. Deixa eu apagar isso aqui, eu volto isso aqui depois. Ó. Aí, pessoal, vamos cruzar um macho e uma fêmea, puros para cor e tipo de pelo, tá? Então, ó, imagina que eu vou fazer um cruzamento. Bzão, Bzinho, e Elão, Elinho, tá? Com outro Bzão, Bzinho, Elão, Elinho, tá? Gente, eu posso fazer o quê? Aqui, ó. Posso fazer um quadrado enorme deste. Enorme, enorme, enorme. Para quê? Para conseguir ter a minha população, para eu conseguir saber as probabilidades, tá? E pode parecer que é mais difícil e tudo mais, mas não, pessoal. É bem mais simples do que a gente está pensando. Aqui está com A e B. Vamos usar o exemplo do A e B. Não sei nem porque eu coloquei o L. Ó. Fazer uma linha em outra linha. Então, eu sei. Ó. Imagine, pessoal, o Azão deste com o Azão. Ó, o Azão vindo para cá e ele precisa de um Bzão. Bzão. O Azão se ligando a um Bzinho. O Azinho se ligando a um Bzão. E o Azinho se ligando a um Bzinho. Então, aqui na linha de cima, eu coloquei o quê? Os gametas possíveis do primeiro indivíduo. Tá bom? Então, aqui nessa linha de cima, tá os possíveis gametas desse primeiro indivíduo. Nessa coluna aqui do lado, eu terei os possíveis gametas do segundo indivíduo. É que aqui acaba sendo o mesmo tipo, tá? Mas para vocês entenderem de onde que está vindo isso, são os gametas possíveis. Olha, ele pode mandar um Azão e um Bzão, tá? Como tem aquela segregação independente. Aí depois, pessoal, é a mesma coisa que a gente tinha visto até agora. Só vou juntar. Azão, Azão, Bzão, Bzão. Vou formar o indivíduo Azão, Azão, Bzão, Bzão. Pegar aqui, ó. Azinho, Bzão com um Azinho, Bzinho. Aqui, ó. Vou formar um indivíduo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Ok? E aqui eu tenho a proporção de todos. Então, ó. 9/16, Azão, Bzinho. 3/16, Azão, Bzinho. 3/16. Isso aqui, pessoal, a probabilidade do gene aparecer. Tá bom? E, pessoal, vou parando por aqui. Na próxima aula eu vou fazer uma aula toda de exercícios para a gente conseguir fixar bem isso na nossa cabeça, tá? Então, a parte mais prática, hoje essa aula foi um pouco mais de teoria. Na prática, é um pouco mais fácil. E eu vou ensinar vocês, na próxima aula, um método bem mais simples de se resolver isso aqui, tá bom? Então, galera, beijo para cada um de vocês, até mais.